Porque a experiência vívida com Deus é muito mais importante do que a mera experiência religiosa. E por que razão estou aqui a dizer isso convosco, irmãos? Porque existe um conjunto de pessoas que levam uma vida de religiosidade já há um bom tempo, pensando que conhecem a Deus, mas na verdade desconhecem esse Deus, não têm uma relação próxima com Deus. Existem até alguns que servem a Deus no templo, mas desconhecem ao Senhor do templo. E para dar suporte a essa reflexão de hoje, eu convido-vos a abrir o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. O mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Irmãos, esse versículo faz uma descrição do estado de decadência espiritual do povo nos dias do sacerdote Eli. A Bíblia nos fala que a palavra de Deus era rara naqueles dias. Irmãos, ela era rara não porque não se pregava essa palavra no culto sacerdotal, até porque o culto sacerdotal funcionava naquele período e acontecia. Tanto mais é que no capítulo 1 de Samuel, versículo 3, a Bíblia nos fala que os pais de Samuel subiam de ano em ano a fim de adorarem ao Senhor no templo e oferecerem sacrifício. Mas ainda assim a palavra do Senhor era rara naqueles dias. Talvez era rara por causa da qualidade da palavra que se pregava no templo naquele período também. E também por causa da qualidade dos líderes espirituais que tinham naquele período. Eram pessoas vazias de Deus que serviam ao Senhor no templo, mas que desconheciam e que irreverenciavam ao próprio Deus. Talvez aqui, irmãos, nós conseguimos ver um paralelo entre os líderes e a qualidade da palavra que se pregava naquele período e a qualidade da palavra de Deus que nós ouvimos e assistimos muitas pessoas, né, nos dias de hoje. Um outro elemento que podemos chamar aqui, que me chama aqui a atenção no capítulo 3, irmãos, é que esse capítulo aqui faz um relato da experiência que Samuel teve com o próprio Deus. O versículo 7 diz o seguinte, irmãos, depois de Deus ter chamado Samuel por 3 vezes. A Bíblia nos diz que, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Isso não significa, irmãos, que Samuel nunca ouvira falar do Senhor, ou seja, não conhecia o Senhor de não ter sido ensinado, né, as escrituras a Samuel. Pelo contrário, irmãos, Samuel já havia sido instruído da palavra de Deus, tanto mais é que no capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 18, a Bíblia diz que enquanto os filhos de Eli, Ofni e Finéias, né, entravam em um estado de decadência espiritual, Samuel estava no templo ministrando ao Senhor diante de Eli, ou seja, perante Eli. Ele já estava diante do templo servindo ao Senhor. Mas que esse conhecimento que Samuel tinha de Deus não era um conhecimento experimental ainda de Deus. E aqui está a grande lição, o grande cerne da lição de hoje, irmãos. O mais importante não é a mera prática do exercício religioso, de servir a Deus no templo. Não é a mera prática do exercício sacerdotal no templo, ou a mera liturgia do exercício sacerdotal. Mas o mais importante é você ter uma experiência impactante com Deus. Você conhece a Deus a quem você serve? Será que você pode dizer, como Paulo disse, que eu sei a quem eu sirvo? Porque existem pessoas que não sabem, não conhecem ao Deus que serve. E aqui, irmãos, eu convido-te a buscar a Deus. Convido-te a ter uma experiência impactante com o próprio Deus, assim como Samuel. Uma última lição que podemos aprender, irmãos, é que o ministério real de Samuel começa a partir do momento que ele passa a ter um encontro transformador com o Senhor. E muitas pessoas só vão começar a experimentar uma verdadeira vida cristã quando tem um encontro vivificante com o próprio Deus. Aprenda a encontrar Deus seriamente no templo. Aprenda a ter um encontro impactante com o próprio Deus. Deus abençoe você, em nome de Jesus.